Começou na usina São João, né? Polenta faz com fubá. Futebol faz com dinheiro. Todo mundo queria vir para Araras, né, para jogar no União São João. Eu sou otimista. E felizmente ainda está vivo o União São João. Se você for em qualquer estado do país hoje fala sobre Araras, sabe como falar? União Roberto Carlos. Eu estou procurando investidor. No União São João foi o meu sonho, né? Meu sonho de criança. Eu até fico feliz em falar. E o União me deu essa oportunidade. É isso aí. Sim. Minha relação com o União é desde o início, desde categoria de base, né? Onde eu vim pra cá em 1990. Logo, né, já comecei a jogar. Em 92, 2 anos depois, eu já estava jogando no profissional. É o time que eu torço, infelizmente, né? Não está jogando hoje, mas é o time que eu torço, que eu tenho o maior carinho e admiração, né? Porque foi onde tudo começou. E amo a cidade de Araras, amo Araras, estou aqui desde 90, trouxe minha família toda e continuo morando aqui até hoje. Eu estava fora e jogando profissionalmente, e quando eu voltei que eu fui para a Arábia, quando eu voltei, o União estava montando para encarar mesmo, tentar subir de divisão. Eu conversei com o pessoal e acabei jogando quase que o primeiro turno do Campeonato Paulista da segunda divisão pelo União. Aí depois eu transferi para o Comercial de Ribeirão. Eu saí e fui para o Comercial de Ribeirão. O meu contato com a União foi mais já como trabalhando nas categorias de base do Sub-20 do União. E se tornou, né, o time profissional da cidade, a cidade vestiu a camisa, acompanhando. Comecei num projeto aqui da cidade, eu sou um ararense, né? Um projeto da cidade, uma escolinha, né? E aí o União São João tinha uma base muito forte, aí me viu jogando na escolinha e com 11 anos eu já fui para o União. Fiz toda a minha base no União São João. O União São João era uma referência na categoria de base, tanto que chegou a ser campeão paulista de base, né, no União São João. E com 18 anos eu tive a oportunidade de ir para o profissional. Hoje as arquibancadas do estádio Hermínio Ometo estão vazias, mas por um longo período elas viveram cheias. Se hoje os assentos estão desocupados, por muitos anos aqui foi o lugar onde a pequena cidade de Araras se reunia para torcer por uma só camisa, a do tradicional União São João de Araras. Fundado em 1953 pelo empresário Hermínio Ometo na usina São João, aqui em Araras, o clube surge com o nome de Sociedade Esportiva e Recreativa Usina São João. É em 1981, depois de um período de inatividade, que surge de fato o União São João de Araras, na continuação daquela história, mas aí já com outro nome, com o nome de União São João Esporte Clube, o nosso tradicional União São João de Araras. Hoje o União São João não disputa nenhuma divisão nacional e joga a 4ª e última divisão do futebol paulista. Mas no final dos anos 80 e durante boa parte dos anos 90, até início dos anos 2000, essa história foi bem diferente. Com o aporte financeiro da usina, o União São João tinha poder para revelar grandes nomes e também buscar nomes importantes do futebol brasileiro no mercado nacional. O pessoal fala futebol empresa, né? Futebol empresa está na moda, tal, não sei o que. Depois o União acabou vendo futuramente um time empresa, certo? Mas sempre foi empresa. Por quê? Ele vem da formação da usina e a usina é o seguinte: cumpra, eu te pago, você cumpra seus deveres. Cada um tem seus deveres. Eu tenho o dever de pagar você tem o dever de fazer justo o que você recebe. Então começou a profissionalizar. A maioria dos jogadores que estavam quase que chegando ao final de carreira tinha interesse de jogar porque era um time que pagava rigorosamente em dia, todos os benefícios. Era um time de uma estrutura excelente. Tanto que ela foi subindo de divisões, quase que na sequência, chegando até o Campeonato Brasileiro. Todo mundo queria vir para Araras, né, para jogar no União São João. E mesmo fora do país, o pessoal fala: você começou no União São João de Araras, do Roberto Carlos, do pessoal. Então é legal, o União acho que fez uma história muito boa, né?
Acho que o povo ararense tem saudade de ver a União, né? A União voltar de verdade. Era a potência, foi o primeiro clube empresa, então todo mundo queria vir jogar. Então vinha muitos jogadores oferecidos aqui. E o União selecionava. E ali, 92, 93, 94, eu converso com o pessoal, o Glauco, o Alexandre, o Israel, né? Praticamente formado aqui o pessoal. Para sair daqui era difícil. Porque na época que tinha o antigo dono, se o Palmeiras chegasse e oferecia 1 milhão, exemplo, o dono colocava 2 milhões em cima. O União trazia jogador de time grande para cá, era diferente. Então era uma potência que surgiu assim do interior. Em 1987 conseguiu o acesso da Série A2 para a Série A1 do Paulistão. Em 88 conseguiu o título da Série C do Brasileirão. E em 92 conseguiu subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 95 foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, mas conquistou o título no ano seguinte e voltou para a primeira divisão do principal campeonato nacional. A gente disputou 18 campeonatos paulista ininterruptamente, certo? Sempre com pouco, nós chegamos a ser vice-campeão paulista. Nós temos 12 campeonatos Série B do brasileiro, fomos campeão da Série B do brasileiro, da Série C do brasileiro. Nós temos 4 campeonatos da Série A do brasileiro, certo? Está com o Flamengo, com o Grêmio, com o Cruzeiro, com todo o pessoal aí. O que tinha de diferente ali no União que explicava aquele sucesso naquele momento? Naquele momento eu acho que era a estrutura. Porque hoje você vê, os times aí já tem uma estrutura muito boa, né? Mas o União tinha 3 campos no CT, tinha já musculação nessa época, né? Nessa época, musculação, já tinha caixa de areia, entendeu? Então o União do interior era o time mais estruturado, né? Era um time que tinha um pensamento mesmo, um pensamento diferente daquela época. De lembrança mais marcante relacionada ao clube? Cara, como eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né, profissional. E logo 2 anos aqui no São João, 92, com 18 anos já, 17 para 18 anos, subindo no profissional, era cada jogo, cara. Cada jogo para mim foi marcante. Por quê? Porque era a minha profissão, era o que eu gostava de fazer. Eu recebia Corinthians, recebia Palmeiras, recebia São Paulo, recebia os grandes times do interior, né, Rio Branco de Americana, Matonense, 15 de Piracicaba, então era cada jogo. Eu me divertia, me doava o máximo aí cada jogo, porque era minha profissão e eu adorava o que eu fazia. Eu ia no estádio frequentemente, por exemplo, o horário desse estava começando o treino. Então a gente ia lá tietar, né? Pedir meião pros caras, pedir bola, né? Eu esperava a bola cair lá fora para pegar a bola e levar embora, porque não tinha condições de comprar. Dia de jogo, que, né, eu não esqueço, principalmente um dia que o Corinthians ia jogar o Campeonato Paulista aí. A gente não tinha dinheiro para pagar o ingresso, cara. Ou a gente pulava, ou esperava a torcida do Corinthians quebrar o portão. E muitas das vezes fazia isso, quebrava o portão e entrava todo mundo. Então era um pouquinho das lembranças que eu tenho. Eu lembro quando o Neto fez o gol olímpico, se você não sabe, fez um gol olímpico aqui, eu tava lá no barranco, no CT assistindo, porque não tinha dinheiro, então o barranco lá liberava pra gente assistir, né? Então são muitas histórias. O jogo do Rogério Ceni, a gente estava no estádio também, o primeiro gol do Rogério foi aqui. Então são muitas e muitas lembranças, assim, que não sai da memória. Tem um gol seu importante contra o São Paulo, não tem não? Sim, O jogo foi 3-0 pro São Paulo, vocês viram pra 4-3, você faz o terceiro? Terceiro gol de empate. O que você lembra desse jogo aí, desse gol? É um jogo que, imagina, você jogando com o São Paulo, onde era o ataque França e Luiz Fabiano, Nossa. Júlio Batista, Fábio Simplício, Rogério, né? E 3-0 praticamente no primeiro tempo pro São Paulo. Você fica aí, vamos tomar 5, 6, né? Vamos segurar. Aí no finzinho saiu um pênalti pra gente, acabou o primeiro tempo 3-1. Aí você entra pro vestiário e foi vou falar a resenha, uma conversa muito boa. Na época o treinador entrou, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o jogo ou a gente vai tentar o empate? O que vocês querem? E aí a gente olhou um pro outro, não, nós vamos buscar o empate. Porque naquele momento, pro atleta você fica, eu vou buscar o empate contra o São Paulo, mas se tomar mais 2 vira goleado e vira vergonha, né? E a gente falou, não, a gente vai buscar o empate. Foi um jogo memorável para a cidade, porque ninguém acreditava, né, naquele momento. Aí a gente entrou, o Celso, o treinador trocou, colocou o Celso, que era um garoto na época também, fez o segundo. Aí eu fiz o terceiro, fui para a área, né, que eu gostava, né, eu era zagueiro, mas gostava de ir para frente, fazer alguns gols, né. Aí fiz o gol de empate. São João de Arara.
39 minutos, ele sobe, toca de cabeça. Pra gente já estava ótimo. E no finzinho, São Paulo atacou, quase fez o gol. E no contra-ataque o Ailton, que jogou no Fluminense, o antigo Ailton, aos 46, 47, fez os 4-3. Então, para Araras, né, pra gente, é um jogo que todo mundo comenta até hoje. Né? É um jogo especial, diferente, né? Porque o São Paulo era muito forte. Né? A história do União é muito ligada a importantes jogadores que foram revelados aqui ou que vieram de fora e que construíram uma bonita história aqui no Clube de Araras. Nomes como Roberto Carlos, Léo, Rogério, Wagner começaram a carreira aqui no União. Naquele momento não interessava fazer jogador, interessava subir de divisão. E foi feito um time para isso. No primeiro ano disso, a gente foi derrotado numa prorrogação, num pênalti polêmico, que causa polêmica até hoje, no jogo, terceiro jogo, no estádio neutro, que foi em Limeira, que não foi pênalti, não subiu. No outro ano subiu. Subiu, e aí que veio o grande momento de sorte. A federação mudou o estatuto, que criou essas divisões A1, A2 e A3, que não caía por 2 anos. Aí que foi o grande pulo do gato do União São João. O União São João esqueceu de trazer aquelas, vamos dizer, jogadores rodados já, certo? E focou na base. No primeiro ano de Campeonato Paulista, como não caía, ele foi o último colocado. Que ano foi isso? Foi em 88. 88, certo? Ele foi o último colocado, certo? No segundo ano, já foi para 6º colocado, que é o time dele, certo? Quando formou-se o time, depois só uns 3, 4 jogadores melhor, assim, mais rodados, mais experiência, que teve essa ascensão, certo? Tinha uma estrutura muito boa e era a grande vantagem do União era a categoria de base. Tinha um projeto, né, de infantil, juvenil, juniores. A gente tinha uma seleção de jogadores de garotos que iam repondo as peças automaticamente. Então era um projeto muito, muito bom. Enquanto outros, como Éder Aleixo, Paulinho Kobayashi, Ailton Lira, Veloso, vieram construir suas histórias aqui no União, um pouquinho mais velhos, mesmo sem terem sido formados aqui. Aí vieram os anos 2000, uma época mais moderna do futebol, em que o dinheiro começava a falar cada vez mais alto. Vieram então as dívidas do clube e, consequentemente, os rebaixamentos. Em 2005 veio o rebaixamento para a Série A2 do Paulistão, um ano antes já tinha caído para a Série C do Brasileirão. Em 2013 o clube caiu para a última divisão do futebol paulista, que é a chamada Série B do Campeonato Estadual aqui de São Paulo. Em 2014 o União São João ficou inativo. A volta aos gramados do time profissional aconteceu apenas 7 anos depois, no ano de 2021. O futebol do interior quebrou quando mudou aquelas leis, né? Mojimirim, que era potência, outras equipes. O União não foi diferente também. Infelizmente chegou 2014 e teve que parar, muita dívida. Mas o time era mantido financeiramente pelo Grupo Meto. A usina saiu fora. A usina, que eu digo, é a família Meto não quis pôr dinheiro. O Dr. Gilberto desvinculou, certo? Ele vendeu o União São João para mim e para um outro rapaz. Ele vendeu para mim e eu pus um amigo meu, pessoal, Antônio Jesus Martins, e tocamos isso. Com isso a gente foi à primeira divisão do Brasileiro. Quando veio a Lei Pelé, a gente começou a ter dificuldade, porque você não tinha como prender mais o jogador. A gente era autossustentável da seguinte maneira: você participava do Campeonato Paulista da primeira divisão, certo? E da Série B do Brasileiro. E vendia 1 ou 2 jogadores por ano. A conta no final do ano fechava certinha, nunca devia nenhum tostão para ninguém, redondinho e bonitinho. Polenta faz com fubá, futebol faz com dinheiro. A gente que ama de verdade a União sofreu muito. Você sabe, se trabalha no meio de futebol é muito caro. 100 mil reais de futebol é 10 reais, não é nada. E ficou todo esse tempo, de 2014 até agora voltou profissional, parado a atividade profissional. Mas o clube mantendo. Não ficou abandonado igual outros que a gente viu. A grama ficava o mato dessa altura, não. Ali impecável, sempre muito bem cuidado. Mas foi um período difícil, cara, que eu sempre fazia vídeo ali em frente, né? Quando não tinha mais atividade praticamente nenhuma. Volta a União, mas de paixão mesmo. Porque vivencia também na minha mente, na memória, todos esses momentos que eu tô falando pra você. A gente pega ali no YouTube. Eu não lembro porque eu era muito pequeno, não acompanhei, mas no YouTube. Pô, saber que o Roberto Carlos começou aqui, cara, fazendo gols, né? Teve os gols importantes, jogos importantes aqui em Araras.
Então, Araras é conhecido através do União São João, e não ao contrário, né? União São João através de Araras, né? E onde a gente ia era União São João de Araras. Então, Araras foi muito conhecido por causa do União São João. Então, e o pessoal quer o União São João de volta. Nós queremos o União São João de volta. Se você for em qualquer estado do país hoje, fala sou de Araras, sabe o que vão falar? União Roberto Carlos. Para mim, é o que leva o nome da cidade para todos os lugares, né? É o carro-chefe da cidade, e para todo lado que a gente ia, o pessoal só queria saber do União, como que estava, se sabendo que estava parado, se ia voltar ou não. Eu falo que Araras passou a ser conhecida quando a União subiu para a primeira divisão. Aí Araras, bum, cresceu, porque é mídia, todas as mídias batendo ali, a União subiu e aí vinha os time grande. Então, Araras e União, cara, olha, Araras deve 100% à União São João. E em 2008 voltei para Araras, né? E fui até no União São João para poder encerrar minha carreira. E infelizmente não deixaram eu encerrar minha carreira aqui no União São João. Tem que falar porque é isso que aconteceu. Nesse momento eu fiquei muito triste, né? Porque eu queria encerrar minha carreira no União São João. Já estava morando na cidade e isso não aconteceu. Mas tá bom, tudo é passado, eu amo o União São João e adoro Araras. Virada, em que momento as coisas começaram a dar errado, na sua opinião? Bom, a partir do momento em que a usina deixou, né, de ajudar a União São João, né, e a gestão. Eu acho que para mim o clube que chega nesse ponto é a administração e a gestão do clube, né? Então, se a gente tem uma boa gestão dentro do clube, as coisas caminham bem. É lógico que precisa de dinheiro. Lei Pelé mudou muito porque o União era um time formador, onde ele conseguia segurar os atletas e vender. Então, eu dos 11 anos, eles me seguraram até 19 anos para me vender. E com a mudança da lei, entrou um empresário, eu acho que o União demorou para ter esse time, né, de ter feito uma outra parceria, né, porque ele era muito conservador em atletas e mudou muito. O maior desafio do clube hoje, cara, é voltar no cenário de revelar jogadores. Precisa voltar nesse caminho. Felizmente ainda está vivo o União São João. Primeiramente, fortalecer a base, né, com parcerias com a prefeitura, com parcerias com empresas, fazer um trabalho sério e aí fortalece a equipe principal também, aos poucos. Então vamos torcer para que isso aconteça. O senhor é otimista com relação ao futuro do clube? Eu sou otimista. Tenho certeza que vai voltar a ser grande. Porque está pronto. Nós estamos com uma Ferrari na mão, mas não tem gasolina por o tanque. A União tem tudo, aqui dentro desse espaço aqui tem tudo que um clube precisa. Só precisa de direção, união, que é o nome, né, para levantar e pôr em prática aquilo que precisa ser feito. Tem duas soluções somente. Uma é a Mega Sena, que é muito difícil, certo? Segundo, com essa nova lei, certo, da SAF, certo, abriu o campo de investimento, tá certo? Abriu o leque. Eu estou procurando investidor. A dívida não é alta, o patrimônio nosso é grande, com esse estádio, com tudo, certo? Então, sozinho não tenho condição de fazer mais. Então, vamos para investidor, vamos organizar isso e dar continuidade. Coisa que ninguém vai tirar de mim, não. Carro tiraram, casa tiraram, fazenda tiraram um monte de coisa. Mas uma coisa que ninguém tira de mim, não. E é pouca pessoa que tem isso no mundo, hein? Eu consegui tirar mais de 500 pessoas da linha da pobreza e dar uma condição decente de vida. Não estou falando nível de Roberto Carlos, que já é milionário, certo? Mas ter sua casa própria, ter seu carrinho e tal. Isso eu consegui fazer. E aquilo que eu não consegui fazer, primeiro ser o homem daqui. Porque a cota de disciplina do União São João e de caráter, ela é extremamente exigente. Eu sou extremamente otimista. Porque montar um time aqui amanhã, eu acho que eu vou ganhar do Corinthians, você está entendendo? E eu vou até o fim achando que vou ganhar, você está entendendo? Eu sou otimista. Eu acho que eu sou uma pessoa iluminada. O União São João é uma das camisas mais importantes do futebol paulista e teve relevância nacional e prestou grandes serviços ao futebol brasileiro, revelando jogadores importantíssimos. Por isso a gente torce muito para que um clube com essa camisa e com essa história consiga se reerguer, consiga chegar num patamar que antes já havia alcançado. A gente se despede aqui
do Estádio da União. A gente se despede de Araras e eu agradeço muito a sua companhia. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo, porque tudo isso ajuda demais a fortalecer esse projeto. E a gente volta numa próxima. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!